seguindo, a gente fala sobre Trump e as universidades. E eu quero trazer à tona aqui vídeos que eu, correndo o risco de ser repetitivo, já trouxe quando a gente falou das universidades na vez anterior. Vamos lá então, temos os vídeos da CBS cobrindo as universidades, vocês conferem ao meu lado. Essas são imagens apuradas pela emissora CBS ao longo do final de 2023 e de 2024. Essas são manifestações pró-Palestina que ocorreram em campi universitários por todos os Estados Unidos. Vocês podem ver o nome das cidades mudando ali no canto da imagem. A gente amplia e vocês conferem. Em campi universitários por todos os Estados Unidos. Barracas e pessoas que protestavam essencialmente por assuntos relacionados ao conflito Israel-Palestina e não do lado israelense. Muitas vezes com críticas que, segundo o presidente americano Donald Trump, poderiam estar beirando ao antissemitismo, poderiam ser antissemitas e estavam, segundo o presidente americano, fora de controle nas universidades, num ambiente hostil para alunos judeus. Isso é o que era alegado. Vocês veem as imagens dos protestos aqui a meu lado. E a gente cobriu como isso desempenhou um papel grande na crise, com uma série de universidades e com Harvard em particular. Agora a novidade é a seguinte: uma coalizão formada por líderes das 10 maiores universidades dos Estados Unidos está se organizando para restringir medidas do governo Trump. Esse grupo ainda é informal, é composto por reitores e membros dos conselhos diretores das universidades. Entre as 10 instituições estão as 8 universidades da Ivy League. Isso surgiu como uma liga de esportes universitários, mas essencialmente hoje simboliza as universidades de maior excelência nos Estados Unidos. É quando a gente pensa em Harvard, Yale, Princeton, Columbia, que mais? Vejo aqui na apuração, Universidade da Pensilvânia, Dartmouth College, Brown e Cornell. Muito bem, universidades da Ivy League. E todas essas citadas são alvo de medidas de Trump e acusadas de não combaterem adequadamente o antissemitismo. Isso é o que argumenta o presidente americano. Não combaterem adequadamente o antissemitismo. Para pressionar mudanças, a Casa Branca criou uma força-tarefa dedicada a combater essas práticas nas instituições. Uma das primeiras ações foi limitar o financiamento de bilhões de dólares para pesquisas. Essa ordem já foi suspensa por um juiz, mas seja como for, valores em jogo são altos. A Universidade de Harvard é a universidade da Ivy League que mais recebe financiamento federal, com 2,2 bilhões de dólares em subsídios e 60 milhões em contratos. A gente tem aqui um gráfico compilado pela Associated Press que mostra esses números. 2,2 bilhões para Harvard e a coisa segue por aí. Números que, embora isso seja contestado na justiça, foram cortados em financiamento federal antes por Donald Trump. A gente tem aqui os números. 1 bilhão de dólares para Cornell, Northwestern, que não é parte da Ivy League, também figura entre as principais, 790 milhões cortados. Universidade de Brown, 510 milhões. São os recebimentos federais que vêm adiante e que Trump tenta cortar em resposta ao antissemitismo com disputas na justiça. O que esse grupo de reitores que agora se opõe a isso afirma? Eles dizem que a luta é pela autonomia acadêmica e por isso estão se organizando para responder às exigências do governo. Uma das possibilidades é a restrição de matrículas de estudantes, conforme os antecedentes de alguns que podem ser considerados antissemitas pelo governo são uma das barreiras. E isso tem despertado de fato alguns casos que, independentemente do lado do espectro político, goste ou não do presidente americano, podem estar aviltando contra a lei dos Estados Unidos. Pessoas que já tinham status de permanência nos Estados Unidos, enfrentando restrições diplomáticas, enfrentando restrições à sua participação nas universidades. Bem, a iniciativa foi elogiada pelo presidente do American Council on Education, Ted Mitchell. É uma entidade de classe. Ele disse: esse tipo de troca ajuda as universidades a entenderem os impactos das ações do governo e a identificarem questões que não podem ser negociadas. Também há a defesa de alguns dos presidentes dessas universidades por ações coletivas contra o governo na justiça. Eles dizem que não estão dispostos a abrir mão da autonomia das instituições, mas dizem que podem aceitar mudanças desde que o governo não leve vantagem. Além desse grupo informal, há mais medidas. 150 presidentes de universidades assinaram uma declaração denunciando o que chamaram de intervenção política e abuso de poder governamental sem precedentes. É assim que alguns dos reitores veem isso. Há outras cartas que foram assinadas. A Universidade de Harvard processa atualmente o governo Trump e é de fato uma das universidades com maior renda nos Estados Unidos e com mais condição de se posicionar nas cortes e aturar um processo de longo prazo contra o governo.
Agora, qual a perspectiva do presidente americano Donald Trump quanto a isso, o outro lado dessa história? Foi uma promessa de campanha dele que casos de antissemitismo nas universidades teriam que ser endereçados e que esse era um campo cultural que não poderia mais ter um caldo de extrema esquerda, nas palavras do presidente americano, como vinha tendo. Entendendo a perspectiva deles, a gente resgata um vídeo de Trump falando a respeito de um evento na campanha. Eu trago para vocês a tradução, resgatando o que ele disse. Vamos lá. Remover o antissemitismo e defender nossos cidadãos judeus na América. Na minha primeira semana na Sala Oval, o meu governo vai estabelecer que se você não encerrar propaganda antissemita, você vai perder sua acreditação e seu financiamento e o apoio financeiro. A verdade é que não vai precisar fazer muito depois disso. Depois disso, você vai ver milagres acontecerem. Nós não iremos subsidiar a criação de simpatizantes do terrorismo e certamente não iremos fazer isso em solo americano. Eu vou informar todas as organizações educacionais na nossa terra que qualquer violência ou preconceito contra os judeus fará com que as universidades sejam responsabilizadas sob a lei de direitos civis. Americanos judeus precisam ter proteção igual sob a lei e eles vão recebê-la. Ao mesmo tempo, o meu governo vai agir rapidamente para restaurar segurança para judeus e estudantes judeus em todas as universidades da América. É isso que dizia Trump e, novamente, a gente pode resgatar os vídeos da CBS do início, ou melhor dizendo, do ano passado, e em muitos protestos foi alegado que estudantes judeus, de fato, tiveram dificuldade com hostilidades nos campi universitários em meio à guerra entre Israel e o Hamas, num momento onde as universidades pareciam ser um ambiente hostil para posições pró-Israel, uma coisa que repercutiu ao longo de todo o conflito nos Estados Unidos. São dois lados a respeito da situação, conforme as universidades argumentam que a forma como o governo está fazendo isso vai longe demais e viola a liberdade acadêmica. A título de curiosidade, em 1968, numa época em que o termo woke ainda se referia apenas ao ato de acordar, uma brincadeira, woke, uma coisa que pode ser traduzida como algo como lacrador, talvez em português, também significa acordado em inglês, mas é normalmente utilizado para alguém que se identifica com o movimento progressista, pautas identitárias, etc. Trump se formou, naquela época, muito antes dessa movimentação, na Universidade da Pensilvânia, que é considerada uma das melhores escolas de negócios do mundo, e hoje enfrenta Trump. É uma das universidades que está contra o presidente, enfrentando o ex-aluno. Os filhos dele também se formaram na universidade. Enquanto isso acontece, a gente também pode trazer o cenário de que isso é parte de uma disputa mais ampla dentro dos Estados Unidos pelas universidades. Mesmo se a gente extrapola isso para o Canadá, uma movimentação de muitos conservadores na educação por ali, uma coisa que vai desde de palestras boicotadas do pensador conservador Ben Shapiro nas universidades, ele que se tornou muito notório, uma posição muito midiática, Jordan Peterson, etc., entre outros, que se colocavam de forma muito ativa contra o que eles percebiam como um establishment. A esquerda, um establishment progressista, woke nas universidades, sofreram retaliação. E parte do que Trump tem dito é de retomar as universidades. Parte da campanha dele envolveu também aliados falando a respeito disso. Um deles foi Charlie Kirk, que já coordena o movimento estudantil conservador há algum tempo, ele que faz parte de uma organização chamada Turning Point USA nos Estados Unidos, também tem participado com outros alunos de protestos que são pró-MAGA, pró-Trump, desde a época da eleição, seguindo até agora. A gente também tem visto isso mais recentemente. Na Penn State, houve uma conferência de republicanos universitários que atraiu estudantes incentivados a se manifestar nas redes, quanto fora dela, falando então de posições pró-MAGA, pró-conservadoras. Esse é o último desdobramento, então, reitores e líderes de 10 universidades se posicionando de forma oposta às medidas de Trump, dizendo que isso viola a liberdade acadêmica. A posição do presidente é de que há um establishment de extrema esquerda nas universidades que também gerou hostilidade e dificuldades para estudantes judeus operarem por ali. A gente aguarda os próximos desdobramentos. A coisa passa não só por essa coalizão de 10 universidades, mas por processos na justiça, e aguardamos para ver se esses reitores e essas universidades podem também adicionar esse caldo, não só na retórica, mas no judiciário, com mais processos contra a administração.